Boa tarde, irmãos e irmãs. Que a paz e o amor do Cristo Jesus, o Mestre Divino de Nazaré, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade, nos acompanhe nessas reflexões, nesses estudos da tarde de hoje. Como a irmã vinha falando, a irmã Márcia, o tema de hoje é sobre os falsos cristos e falsos profetas. E nós precisamos meditar no que este alerta de Jesus à humanidade, realçado por Kardec por inspiração dos bons espíritos, no que esses falsos cristos e falsos profetas atrapalham a paz do nosso lar, atrapalham a paz do nosso trabalho, da nossa vizinhança, das nossas comunidades religiosas, atrapalham mesmo a nossa trajetória espiritual, o cumprimento das nossas missões existenciais. Porque todos hoje estamos aqui, muitos porque nos sentimos mal, espiritualmente, psicologicamente, outros porque alguém desencarnou na família, e nós precisamos entender isso. Ainda porque temos a presença da dor, da doença em nós, ou em alguém muito próximo que nos desarmoniza. E precisamos saber como lidar com isso, precisamos também receber uma energia renovadora que nos permita prosseguir com o sofrimento bem aproveitado, bem aventurado, como recomendava Jesus. Ou ainda, todos os dramas que nós passamos, como o drama da solidão, o drama da depressão, o drama do desemprego, o drama dos problemas financeiros, o drama das drogas, enfim. E nós veremos que esses falsos cristos e falsos profetas atrapalham enormemente que nós possamos nos harmonizar, que nós possamos sermos mais caridosos com os outros. E hoje nós vamos abordar hoje um problema social muito grave, um fruto muito amargo, um fruto podre, um fruto envenenado desses falsos cristos e desses falsos profetas, que é a polarização da sociedade, que é a divisão da sociedade. Eu peço que os irmãos me ajudem na vibração, a mantermos, então, para que eu possa me manter no centro, que é Jesus, e não nas polaridades. Peço que a irmã Elisângela, do meu grupo, me auxilie também nesta manutenção do foco no Cristo Jesus, no foco do nosso sol, que é Jesus. Porque então nós vemos que esta polarização que nós presenciamos todos os dias nas redes sociais, no trabalho, na vizinhança, mesmo nos nossos grupos religiosos, ela nos desarmoniza. Ela nos tira do foco daquilo que é o principal na nossa existência, na nossa encarnação, que é a nossa evolução, não é? E é uma enorme provação para todos nós, porque é uma onda mental tão avassaladora que nos arrebata. Dá licença. Número 18. Essa onda mental nos arrebata e nós automaticamente simpatizaremos com o lado A e odiaremos o lado B, ou vice-versa. E saímos do foco dos nossos dramas existenciais importantes, do nosso planejamento reencarnatório importante. E nos traz o afastamento, nós vemos isso, não é? Nos traz como gravidade, como consequência disso. 19. 20. Esta polarização, essa divisão da sociedade nos traz um afastamento de pessoas que são muito importantes na nossa vida, como o afastamento de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, mesmo de confrades dos nossos grupos religiosos.
E com esses afastamentos, como consequência, então, haverá o esfriamento da caridade. Como nos adverte, então, no item 3, em que cita Mateus e Marcos, que fala, então, que a caridade se esfriará. Porque vejamos bem, como é que eu vou consolar um amigo meu cuja mãe desencarnou, se eu há poucas semanas briguei com ele nas redes sociais porque ele apoiava o grupo A e eu apoiava o grupo B, ou vice-versa? A minha condição será pouca para isso. Como é que eu vou consolar e atender e amparar e ser caridoso com um irmão que está com a dificuldade financeira, que está com o problema do desemprego, se eu o tenho em má conta porque ele apoia o grupo B e eu apoio o grupo A? E assim por diante. Como é que eu vou atender um amigo que está com depressão por causa de um divórcio, por causa do desamparo, por causa da desesperança, que está com pensamento suicida? Como é que eu vou atendê-lo se eu há pouco tempo atrás briguei com ele porque ele tinha uma divergência material, política? E vejamos então que Jesus advertia então que a nossa caridade esfriará. Nós temos menos condição de praticar a caridade quando seguimos esses falsos cristos e falsos profetas que nos oferecem o fruto podre, o fruto envenenado de que a divisão social é a salvação, de que a polarização é a salvação, quando Cristo nos trouxe que a caridade é a salvação. Pela caridade nós temos a evolução, e pela caridade nós temos o perdão infinito, a tolerância infinita e a bondade infinita. 21. Então, perdão, tolerância e bondade, é assim que o Livro dos Espíritos nos define a caridade. E através dessa prática da caridade, da prática do exemplo de Jesus, nós conseguiremos passar uma vida com evolução e ao final termos aquilo que nós precisamos, que é desencarnar equilibrados, desencarnarmos com a nossa missão espiritual cumprida, não é? Porque se nós desencarnarmos hoje com ódio do ídolo do grupo A ou do ídolo do grupo B, nós não desencarnaremos bem, nós não poderemos reencontrar aquela pessoa amada que nós sentimos tanta saudade que já desencarnou e que nós gostaríamos de reencontrar. Nós não poderemos fazer como nós vemos no nosso lar, que o André Luiz, depois de se equilibrar, foi auxiliar em trabalhos edificantes. Não, nós provavelmente seremos obsessores dessas pessoas que nós odiamos, e sendo obsessores, mesmo que seja deste líder odiado, seja do meu colega de trabalho, do meu parente que eu estou desarmonizado, eu vou ser obsessor dele. E talvez eu não reencontre nem as pessoas que já se foram, nem as pessoas que irão, porque talvez eu fique nessa obsessão de ódio material, de ódio político por séculos. É assim que os livros espíritas nos retratam. Às vezes espíritos ficam em obsessões perseguidoras por séculos. E os seus amados que estavam aqui na terra, os seus filhos, seus netos, seus cônjuges, já desencarnaram há muito tempo e até já reencarnaram. E eles ainda estão nesta obsessão. Então vejam que esta divisão da sociedade ainda nos traz este risco das obsessões graves, em que as pessoas ficam com ideias fixas, só pensam nisso, só falam nisso, e se esquecem daquilo que é importante. Que se um filho meu desencarnar hoje e eu tiver brigado com ele por causa disso, como será? Como será o meu remorso se um filho meu desencarnar hoje e eu ontem briguei com ele por causa disso? Olha que grave, não é? Então, isso nos traz o risco dos pensamentos fixos que viram obsessões, que viram fascinações, quando então nos alertam para nós pararmos com isso, mas nós já não conseguimos, porque nós estamos fascinados. Porque os falsos messias do lado A ou do lado B disseram: a salvação é nós eliminarmos o outro lado.
E o Evangelho aqui nos traz muito claro. A principal característica do falso Cristo é dizer: eu sou o salvador da pátria. Eu sou o salvador da pátria espiritual, da pátria material. Eu vou salvar a cidade, eu vou salvar o país, eu vou salvar o mundo. E dos dois lados nós temos essas figuras, não é? E vamos ao livro Vinha de Luz. Então, no livro Vinha de Luz, eu não vou conseguir lê-lo porque me falta a luz física, mas a luz espiritual virá. O livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, o anjo da guarda, mentor de Chico Xavier, trazido pela mediunidade abençoada, santificada de Chico Xavier, que não se dizia salvador de nada, que inclusive dizia que ele era o Cisco, chamassem ele de Cisco, porque o nome dele era Francisco, então que ficasse só como Cisco. Então talvez o maior médium que o mundo já teve, se pedia para chamarem ele de Cisco. E assim são os espíritos realmente elevados. Eles não se colocam acima, jamais. E Emmanuel comenta então um dos trechos de Jesus no capítulo 177, chamado Edificação do Reino. Sempre me chamou a atenção, porque ele comenta da fala de Jesus, que fala que o reino de Deus está no meio de vós. E nós, em geral, comentamos no meio de vós, está dentro de nós, está no meio, está da natureza, está em tudo o reino de Deus, não é? Mas aqui ele comenta que está no meio, que não está nos extremos que essa polarização quer nos levar. Então ele vai fazendo uma análise, falando que não está nem na alegria excessiva, nem na tristeza excessiva, nem na ternura e nem no rigor excessivo, nem na fé sem obras e nem nas obras sem fé, nem estarmos demais pensando no alto, esquecendo do chão, e nem ficarmos só no chão sem pensarmos no alto, não é? Que fala daí também no final que não está nos extremos. Deixa muito claro isso. O reino de Deus edificado em nós, no nosso dia a dia, não será conquistado com atitudes extremistas. Então está mais claro para nós? Então que os dois lados, A e B, que dividem o mundo, estão com atitudes extremistas e que Jesus não adotava isso, que Kardec não adotava isso, que Emmanuel não recomendava isso. E Emmanuel dizia para Chico, então: Chico, tudo que eu te disser está em Kardec e Jesus. Se alguma coisa que eu te disser não estiver em Kardec e Jesus, tu me abandona e segue Kardec e Jesus. E assim temos que ser nós, não é? Então, se os dois grupos pregam o ódio, a intolerância e o não perdão, a vingança, a eliminação mútuos, isto está em Jesus? Jesus alguma vez pregou o ódio, pregou a intolerância? Não. Emmanuel comenta aqui, daí no final, falando dos extremos, não é? Então o reino de Deus não está nem em chorarmos o ontem, nem nos preocuparmos com o amanhã, está no hoje. E é verdade, nessa característica dessa obsessão coletiva que muitas pessoas ficam em função das coisas materiais, nós vemos que as pessoas ficam remoendo o ontem, então julgando e condenando aquilo que A ou B fizeram e preocupando-se com o amanhã, porque como vai ser amanhã? Quem virá amanhã? Quando os líderes políticos serão todos iguais, desde que Jesus esteve no mundo, eles são seres humanos como nós, não são melhores do que nós, com provações muito maiores do que nós. Então as pessoas que se preocupam, elas estão esperando ainda aquilo que os judeus da época estavam esperando e se decepcionaram com Jesus, porque eles esperavam esse Messias salvador da pátria, que fosse libertar os judeus do jugo do Império Romano. E Jesus era um salvador espiritual, que jamais se deixou envolver pelas brigas entre os judeus e os romanos. Porque Jesus também vivia nestes problemas materiais, também vivia numa polarização, vivia na polarização entre os fariseus e os líderes judaicos locais da época e o Império Romano.
E os judeus, o tempo todo, está no Evangelho. Segundo o Espiritismo, fartamente essas cenas são relatadas dos fariseus tentando comprometer Jesus com os romanos para que Jesus fosse preso e condenado à morte, que no fim eles conseguiram. Então Jesus morreu por uma pena de morte, né? Porque era considerado rebelde, era considerado revolucionário, e ele dizia então que o reino dele não era daquele mundo. Então nós vamos ficar esperando que haja um Salvador material para nos trazer o reino deste mundo? E Jesus também advertia: quem quiser ganhar o mundo perderá a vida. Porque sim, as pessoas ficam preocupadas em ganhar o mundo material e perdem a vida. Perdem a vida de cuidar dos seus filhos, de cuidar do esposo, da esposa, de conviver com os amigos. Perdem a vida de desencarnarem equilibrados e não obsedados. Perdem a vida de desencarnarem equilibrados e conseguirem reencontrar os seus amores, e não obsedados e vagarem pelos umbrais, às vezes por séculos. Então, quem ganha o mundo perde a vida. Então, a solução para essas coisas que nos cercam e que dividem o mundo, segundo Jesus, não está nos extremos, está no meio. Está no meio de nós, né? E é importante nós comentarmos diversas distorções da árvore do Evangelho que são feitas como se fosse em nome da religião, e que também nos confundem, nos atrapalham. O objetivo é que nos confundam, né? Que nos confundam, que nos joguem uns contra os outros, porque o objetivo de Deus é a fraternidade universal, ou seja, que nós todos, através das reencarnações, sejamos irmãos. Nós vamos aos poucos nos irmanando, nos harmonizando a cada encarnação, até que tenhamos a fraternidade universal. E há alguma coisa mais contrária do que essa polarização, do que a fraternidade universal? Não. É o oposto daquilo que Jesus dizia, que Deus é um Pai bom, justo, amoroso, um Pai de todos os povos, um Pai que não discrimina ninguém, não tem preconceito contra ninguém. Então Ele é Pai do meu amigo e é Pai do meu inimigo. E o perdão permanente e infinito e a tolerância permanente e infinita é necessária justamente para isso, para que o nosso círculo de espíritos afins vá se ampliando e não vá se restringindo. E esta divisão, essa polarização, ela faz o quê? Justamente que a humanidade vá restringindo as suas afinidades. Então nós nos afastamos de Deus, nos afastamos de Jesus. Então as pessoas vão dizer: não, mas Jesus disse, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, a estranha moral, Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Então eu vou dividir a minha família. Esses que não pensam como eu sou do lado A, que é o lado dos bonzinhos, esse é do lado B, que é dos malvadões, eu vou dividir, vou fazer que nem Jesus. É isso que tem que fazer. Sim, Jesus alertava diversas vezes sobre essa divisão, que é feita naturalmente, e que todos os dias, quando as pessoas desencarnam, não é feita pela nossa consciência, de Deus dizendo que alguns passarão à direita e outros à esquerda, mas essa divisão é entre aqueles que amam e aqueles que se comprazem no ódio, né? É a divisão entre aqueles que perdoam e tentam se harmonizar e não se vingam, e aqueles que não perdoam e planejam artifícios de vingança, como nós vemos todos os dias em diversos homicídios, em que as pessoas arquitetam vinganças e colocam essas vinganças em prática. Esta divisão é entre aqueles que toleram mais um pouquinho os filhos, toleram mais um pouquinho os seus maridos e esposas, toleram mais um pouquinho o chefe, o colega de trabalho, o colega de igreja, os amigos, e aqueles que não toleram. Teve uma pessoa que falou para mim: não, eu simplesmente faço um X na pessoa e aquela pessoa não existe mais na minha vida. E eu pensei assim, como se fosse o Big Brother, né? Então ela vai fazendo um X, né?
mas no final vai ficar só ela, né? E eu acho que esse Big Brother ela não vai ganhar, né? Porque então a gente vai desencarnar solitários, né? O nosso anjo da guarda vai ter tentado com a gente falar, mas ele também tem mais o que fazer, né? Ele vai acabar... Até que um dia nos umbrais nós nos arrependamos e entendamos que a convivência é coletiva. Mas tem outra também que eles dizem, que justificam: ah não, Jesus expulsou os mercadores do templo, então eu tenho que dividir para expulsar os mercadores do templo. Jesus em nenhum momento foi violento. Jesus era todo doçura, toda afabilidade. Era firme, mas com doçura. E vejamos que mesmo um professor, e a Elisângela é professora, ela vai saber o que eu estou dizendo, um professor consegue dominar mentalmente uma turma das piores, mesmo que seja uma turma de infratores da lei, ele consegue dominar com a sua ascendência moral e aquela turma fica quieta. Nós mesmo com os animaizinhos, nós não precisamos ser violentos para expulsar um cachorro daqui ou dali. Basta a nossa superioridade. Então Jesus não precisava ser violento para que aquelas pessoas que estavam comprando e vendendo animais, para aquelas pessoas que estavam passando a perna nos outros, fazendo câmbio em valores injustos, para que elas saíssem. Bastou que ele falasse com elevação, com ascendência moral. Imaginem qual era a ascendência moral do espírito mais puro que já reencarnou na Terra. Era absurda. Então foi assim que ele expulsou os mercadores do templo. E o mais bonito é o que vem na Bíblia depois, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, que depois de sair os mercadores, adentraram os coxos, os cegos e as crianças e começaram a profetizar no templo. O que significa isso? Que os coxos, os cegos e as crianças começaram a manifestar a espiritualidade superior, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Começaram a falar coisas boas, coisas divinas, coisas consoladoras, que era a religião verdadeira e não aquela religião de sacrifícios de animais, como era a religião judaica da época. E Divaldo Pereira Franco fala que os sacrifícios de animais eram tão abundantes naquela Páscoa, antes de Jesus ser condenado à pena de morte, que chegavam a sujar as patas dos cavalos. Imaginem, não é? Isto não era religião. E vamos além, Jesus também não pregava quando ele disse que o Deus era um Deus justo, bom e amoroso, Pai de todos, né? E que nós deveríamos amar o nosso inimigo. E ele sim, ele reformava aquela ideia do povo judeu de que é o Deus de Israel. Então, se é o Deus de Israel, não é o Deus do povo do lado. Não é? E quando ele exemplifica na parábola do bom samaritano, em que ele mostra que a pessoa que fez a bondade, que era correta, que era filho de Deus, era o samaritano, que era uma religião que era menosprezada na época, seria como se a gente dissesse que ele é um ateu, né, ou que ele é um bandista, dessas religiões discriminadas, infelizmente. Então, quando ele diz isso, ele está justamente dizendo que ele não defendia o seu povo, ele defendia quem fazia a vontade de Deus. Então, Jesus em nenhum momento teve esta defesa de povo e alertava para que justamente a dificuldade do poder, seja do poder político, seja do poder de termos muito dinheiro, ou seja do poder de termos muita fama, de que era mais fácil a gente passar uma corda no buraco da agulha do que um poderoso desencarnar equilibrado. Então é esse absurdo, passar uma corda no buraco da agulha é mais fácil do que um poderoso desencarnar equilibrado, porque as provações do poder, seja o poder político, ou do dinheiro, ou da fama, porque essas provações do poder, elas são enormes, são arrastamentos enormes, muito difíceis. E por isso que nós também não devemos, e Jesus era o rei do combate ao preconceito, nós não devemos ter preconceito contra ninguém, nem contra quem é rico, nem contra quem é pobre, nem contra quem trabalha para o Estado, nem contra quem é empreendedor, nem contra quem tem uma profissão simples, nem contra quem é um profissional liberal.
Jesus não tinha preconceito contra ninguém. O preconceito contra a mulher, Jesus combateu ferozmente. O preconceito contra a criança, não é? Então, e é isso que o Evangelho nos fala quando condena a iniquidade. Iniquidade seria a maldade, a desigualdade de tratamento. Ou seja, eu não seguir a lei de ouro que está em todas as religiões. E essa lei de ouro, veja como Deus é bom. Deus inseriu em todas as grandes religiões uma coisa que a teologia chama de lei de ouro, que é eu fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. E Jesus dizia, toda a lei e todos os profetas estão nisso, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, está tudo ali, eu não preciso decorar, porque os fariseus gostavam muito de decorar e de recitar, de falar números e tal, e Jesus dizia, não basta, basta praticar, basta ser sincero, basta ser bom. Ser bom, o que é ser bom? Eu fazer para o outro o que eu quero que faça para mim. Então eu quero que alguém me odeie? Não. Então como eu posso odiar o meu irmão, o meu parente, o meu amigo, o meu colega de trabalho, porque ele gosta do grupo A e eu gosto do grupo B? Na verdade, nenhum dos extremos está certo, segundo diz Jesus e segundo diz a espiritualidade. Nenhum dos extremos está certo. E é importante, já nos encaminhando para o final, nós nos alertarmos, já que sabemos que esta divisão, ela é contra a fraternidade universal, que é o que Deus deseja para nós, é contra a irmandade que Jesus nos orientava, não é? É importante nós sabermos quais são as estratégias desses falsos cristos e falsos profetas que nos dão o fruto podre, o fruto envenenado da divisão, da polarização. Usam estratégia essa do maniqueísmo. Um grupo é o bonzinho e o outro é o malvado. Cada grupo tem o seu Messias, o seu santinho, e o outro tem um demônio, não é? A intolerância, enquanto Jesus pregava a tolerância permanente, então eu começo a não escutar ninguém, eu nem sequer quero ver, e eu uso a fala intimidatória, a fala agressiva, justamente para que as pessoas se afastem e não conversem mais, porque se elas não conversarem, elas não podem se entender. Enquanto Jesus também recomendava, acerta-te com o teu adversário enquanto ainda estás no caminho com ele, ou seja, para que nós não nos afastássemos no caminho, porque senão seria muito pior, não é?